Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia Cor e esse é o quarto episódio do podcast Momento Mente em Foco, produto da iniciativa da área de psicologia do Vida 360, criado pela área de saúde da CIMES no Brasil e sob responsabilidade da psicóloga Jaqueline de Lima. Neste episódio, ela e a Bruna de Oliveira, também a psicóloga, vão falar sobre um tema fundamental para a saúde mental e que afeta muita gente: o sono. O tema do nosso episódio de hoje é higiene do sono. Olá, pessoal. Oi, Cíntia. Esse é um tema muitíssimo importante e que, embora pouca gente conheça esse termo como higiene do sono, na prática é algo que pode nos auxiliar muito para uma boa noite de sono e uma vida saudável. Quando se fala em higiene do sono, não se trata de sonhar que está tomando banho e acordar de uma lavada, não, gente. Aqui, a Jaqueline e a Bruna vão explicar direitinho o que significa isso. Então, bora aprender. Para a gente começar a falar sobre sono, né, sobre higiene do sono, a gente precisa começar falando o que é o sono, então. Como é o sono? Bruna, conta aí pra gente, fala pra gente um pouco sobre isso. O sono, ele já foi considerado aquele meio caminho entre a vida e a morte, já foi considerado uma inatividade do cérebro, já foi considerado, né, e às vezes permeia ainda o nosso pensamento, que o sono ele é simplesmente para descansar, mas tudo isso são mitos, né? O sono ele é de fato muito complexo, como a gente vai ver ao longo aqui, e grandes coisas acontecem durante o sono. Então, até mesmo com a descoberta do eletroencefalograma lá no final da década de 1920, essa ideia de que o sono era simplesmente o descanso, essa ideia ainda não tinha sido alterada, porque eles viam, através desse exame, um recorte do sono das pessoas. E aí, geralmente, esse recorte era onde mostrava aquelas ondas lentas. Então, eles interpretavam que era uma redução da atividade cerebral. Esse exame ele não era praticado por toda a noite. Depois, lá em 1951, o William Dement e o Nathaniel Kleitman, eles se propuseram a fazer um estudo com mais de 100 pessoas. E esse estudo com essas mais de 100 pessoas compreendia a fazer o eletroencefalograma durante toda a noite, e não apenas aquele recorte que existia lá em 1920. E aí, com isso, eles descobriram uma sequência padrão. Eles descobriram o que hoje é chamado de arquitetura do sono. Aí, com essa descoberta, viu-se que existe uma regularidade cíclica no sono. E a partir de então, começou a se entender que o sono não é irrelevante. E aí, a partir também desse momento, pesquisas foram surgindo, foram caindo vários mitos, como esse que a gente falou, que o sono seria um estado passivo, seria um simples descanso, isso foi caindo. Foi caindo também a questão que eles tinham, né, na antiguidade sobre os sonhos, porque os sonhos eles eram considerados interrupções dessa inatividade cerebral que eles tinham antes. E aí foi até bastante abordado por teorias psicanalíticas, Freud falou muito sobre isso. Na antiguidade, na Idade Média, os sonhos eles eram bastante ligados a divindades, a capacidades proféticas, tudo isso que a gente sabe hoje que não é real, que não é verdadeiro. Com essas descobertas que foram tendo, né, que foram vendo essa regularidade cíclica, a gente consegue abordar por que então o sono é importante. Você consegue trazer para a gente, Jaque? Ainda hoje, né, até nos dias de hoje, tem pessoas que pensam que dormir é uma mera perda de tempo. A gente ouve aí, por exemplo, para você ter sucesso na vida, você tem que acordar às 5 horas da manhã. O que que você faz do meia-noite às 6, enfim, né? Mas a gente sabe, através de estudos e de várias pesquisas aí da ciência, que quem dorme mal ou muito fora da média de 8 horas regulares de sono pode viver menos. Portanto, assim, ó, de modo algum, o sono é perda de tempo. Ele é um ato corporal que ajuda na nossa memória, na nossa concentração, na nossa imunidade. Então, o sono de qualidade significa ter saúde. Então, de forma alguma, não dormir ou dormir seria uma perda de tempo. O sono, ele é um fenômeno essencial para a nossa sobrevivência. A função primordial dele é a restauração do corpo e da mente. E ele tem diversos efeitos fisiológicos, vários efeitos aí no nosso corpo. Entre eles, o processamento e consolidação de vários tipos de memórias. Além da termorregulação, né, regulação da temperatura do corpo,
a restauração do nosso metabolismo energético e cerebral também. Então, assim, quando você tem uma boa noite de sono, isso ajuda no seu metabolismo, né? Tá na perda de peso. E ajuda na sua restauração, da sua imunidade. Então, as pessoas que dormem bem, aí têm uma imunidade mais alta. Então, devido a essas importantes funções aí do sono, as perturbações do sono, elas podem acarretar alterações significativas no nosso funcionamento físico. Atrapalha o nosso desempenho ocupacional, nosso desempenho cognitivo e até social, porque as pessoas que dormem mal, né, quando você não tem uma boa noite de sono, geralmente você acorda meio mal-humorado, né, algumas pessoas ficam com dores no corpo, enfim. E além de compreender dessa forma, né, a intensa qualidade de vida que uma boa noite de sono pode proporcionar. E aí, Bruna, conta aí pra gente qual que é a influência do sono e da saúde mental. Então, conforme foi comentado aqui, a gente passa mais ou menos aí 1/3 da nossa vida dormindo. E diferente do que muita gente traz, é muito importante. O sono, ele é complexo. E ele influencia muito a nossa saúde mental. A gente diz que ele tem efeito bilateral. Ou seja, a boa saúde mental favorece o sono, e o sono favorece a preservação da saúde mental. Então, a boa saúde mental favorece o sono, por quê? Quando a pessoa tem alguma sintomatologia, está passando por algum transtorno, seja depressivo, ansioso, bipolar, outros, né? O sono ele fica prejudicado. E o sono favorece a preservação da saúde mental, porque quando existe a privação do sono ou transtornos derivados do sono, a pessoa ela pode começar a ter perturbações nesse sentido. Né? Então é muito importante a gente ter esse efeito bilateral muito vivo na nossa vida, para a gente saber que o sono e a saúde mental eles andam juntos, eles são coisas que caminham juntas. E aí, com certeza, muitos aqui já devem ter ouvido aquelas expressões: ai, vai dormir que passa, ou então, prefiro dormir antes de tomar uma decisão. São coisas aí da sabedoria popular. E para surpresa de muitos aqui, né, pode ser que tenham, essas sabedorias populares, elas não estão totalmente erradas. Por quê? De fato, o sono ele auxilia no controle, no cuidado e também no processamento das emoções. Então, graças à tecnologia, graças à evolução dos estudos da neurociência, né, hoje a gente pode afirmar que a nossa saúde mental ela é positivamente afetada em todas as fases do sono. Ou seja, quando você dorme, você traz ganhos para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, você consegue processar de uma forma melhor e controlar de uma forma melhor essa questão mental, cognitiva e emocional. Todas as fases do sono, elas trazem esse benefício. Porém, nenhuma delas é tão complexa e traz tantos ganhos quanto a fase REM. Um pouquinho mais para frente, a Jaque vai trazer para a gente no detalhe o que seria essa fase REM. Mas quando essa fase REM ela está acontecendo, o cérebro ele atua no processamento de todas essas informações. E aí, durante a noite, essa fase do sono REM vai ficando mais estável e duradouro, e aí você vai fazendo várias consolidações de memórias, você vai fazendo esse processamento, consolidando todas essas informações, e aí a gente pode afirmar que dormir pouco afeta muito a capacidade de consolidar memórias positivas. Ou seja, dormir pouco só faz bem para memórias negativas. Interessante, né? O que não é bom, né? Exatamente. E isso vai acabar aumentando os sintomas de enfermidades mentais. Uma variação do sono importante, que pode fazer parte da vida de muitos aqui, é a questão da insônia. Então, a insônia, ela aumenta a probabilidade de uma pessoa desenvolver, por exemplo, baixa autoestima, uma autoimagem ruim, de desenvolver sintomas de ansiedade, depressão, distúrbio bipolar. Exemplificando, a insônia, ela é um fator de risco para todos esses quadros. Além do estresse, da irritabilidade, do mau humor, de ficar reativo. A consequência de ter um sono irregular, a consequência de ter um sono de baixa qualidade é a acentuação dos sinais clínicos de doenças mentais. Você precisa do sono para fazer toda essa consolidação das memórias positivas e isso vai atuar
na sua saúde mental. Então, é como que se dormir fosse aí um botão de restaurar nas suas emoções e um forte escudo contra essas memórias ruins. Hoje, quando a gente abre redes sociais, tem muita gente falando de memórias afetivas, de ciclos positivos. Tudo isso você consolida na hora do seu sono. E aí, falando um pouquinho sobre essa correlação entre sono e saúde mental, a gente consegue ver que sim, há um paralelo e um influencia o outro. Mas e quando a gente fala, Jaque, de sono e dor? Como é que fica essa correlação? Sono e dor, assim como sono e saúde mental, eles têm uma relação bidirecional. O sono, ele auxilia também no tratamento da dor, especialmente em dores crônicas. Então, essa relação bidirecional que tem o sono e dor é diferente do sono e saúde mental. Então, as dores, elas reduzem a qualidade do sono e o sono ruim provoca dores. Quando você tem uma noite de sono ruim, quando você não dorme, você fica com dores no corpo. E é comum entre pessoas que apresentam dores crônicas, como doenças reumáticas, lombalgia, enxaqueca, fibromialgia, entre outras doenças aí, reclamarem da má qualidade do sono por causa da dor. Mas se você também não dorme bem, a tendência é que as dores aumentem. Um estudo aí que foi feito, foi publicado no Jornal de Neurociência, a sensação de dor, ela vem dos sinais dolorosos que são originados nos nervos e transmitidos para a medula espinhal e para o cérebro. Então, segundo esse estudo, a privação do sono, ele ativa a mesma via dolorosa que nós temos aí, esse mesmo circuito de dor dos nervos que nós temos para dor, ele é ativado pela privação do sono. Então, quando você fica sem dormir, você está ativando, ou quando você dorme mal, né, não tem uma noite de sono boa, né, que revigorante, você vai ativar essa mesma rede de neurônios das dores. E diversos estudos, eles já demonstraram que a privação do sono, ele produz respostas de hiperalgesia, né, que é a sensibilidade exagerada ou uma sensação maior aí de estímulos dolorosos nos seres humanos. E isso prejudica muito o funcionamento dos sistemas endógenos, que são aquele sistema que inibe a dor. Outras pesquisas apontam ainda para a geração de dores espontâneas por falta de sono. Então, de acordo com outro estudo que foi realizado por especialistas norte-americanos, a sensibilidade à dor, ela aumenta entre 15 a 30% em pacientes com distúrbios do sono. As imagens do cérebro que eles usaram aí para fazer esse estudo mostraram alteração na atividade de percepção em vias aéreas aí, as vias do sono. A gente percebe que, por esses estudos, que o sono e a dor, eles têm ali um paralelo muito importante. Ficar sem dormir aumenta a sensibilidade para a dor física, então isso é bem importante. E aí, Bruno, o que pode alterar o sono? Vários fatores. Então, dentre eles, a própria privação de sono. Isso a gente vê muito quando a pessoa tem a rotina apertada, às vezes cuida de filhos, da casa, trabalha fora, estuda. Essa privação do sono, poucas horas para dormir, influencia muito. Outra coisa que influencia a presença de distúrbios mentais ou transtornos que a pessoa esteja passando, né, por hora. Efeitos de drogas, efeitos de álcool, hábitos irregulares, a própria questão da idade também, a queda de melatonina, doenças, né, patologias físicas, dores crônicas, como a Jaque acabou de falar, influencia, mudança de fuso horário também influencia, queixas do problema do sono também são frequentemente indicadores de transtornos, por exemplo, depressivos, que pode apresentar um fator de risco para o primeiro episódio de fato depressivo e antecipar a recorrência desse quadro. Quadros ansiosos também, quadros bipolares também, porque a bipolaridade também é cíclica. Tem fases que a pessoa está no que a gente chama de mania, então a pessoa está muito agitada. Isso pode alterar o sono também, além de fatores externos. Mais para frente a gente vai dar algumas dicas. E nessa questão de alteração de sono, o que seria o sono normal? Existe um padrão dentro do sono, Jaque? É importante a gente saber que o sono, né, o padrão de sono, ele faz parte do ritmo biológico de cada indivíduo. E ele obedece esse ritmo circadiano, que é
como se a gente tivesse um relógio biológico, né? Um relógio interno, que ele se renova a cada 24 horas. Então, esse é chamado de ciclo sono-vigília. Então, cada pessoa tem uma necessidade de sono, de tempo de sono. É uma média esse tempo de 8 horas, não quer dizer que todo mundo precise dormir 8 horas cravadas. Tem gente que tem uma necessidade um pouco menor, tem gente que tem uma necessidade um pouco maior. O tempo que cada um tem dentro do seu ritmo biológico para restabelecer o seu organismo, né? O seu sistema relacionado ao sono. E isso altera durante a vida. Vou falar um pouco mais sobre isso. O ciclo sono-vigília, ele é regulado pela quantidade de luz a qual nós somos expostos ao longo do dia. Isso regula a melatonina, que é um hormônio que é produzido no nosso cérebro e também no nosso pulmão, né? Teve uma pesquisa que eu li agora há pouco falando sobre isso, da melatonina também ser produzida pelo pulmão, e isso auxiliar na cura, né, na redução dos sintomas de quem teve Covid. E a melatonina, ela tem um papel muito importante no nosso sono, para regular o sono. Como que funciona a produção de melatonina? Ela é produzida pela glândula pineal e ela é regulada pela luz. Então, antigamente, quando a gente não tinha essa quantidade enorme de luz que nós temos hoje, de luzes artificiais, principalmente a luz azul, que é essa luz que é emitida pelas telas do computador, da TV, do celular, e de luz fria, né? A luz branca, né, que é chamada, ela também emite essa radiação, essa luz azul. Essa luz, ela interfere na produção de melatonina. Então, como eu estava falando antigamente, não se tinha tanta luz assim. Então, as pessoas iam dormir, a hora que o sol se punha, ela inicia a produção de melatonina, a hora que vai reduzindo a luz, então mostra lá para o seu cérebro, olha, daqui a pouco é hora de você ir dormir. Ela demora cerca de 3 horas para ela fazer o efeito. Então, o sol se punha ali por volta de 6 horas, aí por volta das 9 horas as pessoas já estavam indo dormir e acordava quando o sol nascia, porque daí é a hora que começa a aparecer a luz, então aponta lá para o seu cérebro que, olha, está na hora de despertar. E aí isso dava um ciclo de sono de aproximadamente aí 8 horas, mais ou menos. Hoje em dia isso já não acontece mais assim, porque as pessoas ficam expostas muito tempo a essa luz. Então, isso interfere nesse ritmo do sono. Você não vai mais dormir assim, seu cérebro não é mais ativado na hora que o sol se põe, porque a hora que o sol se põe, você continua sendo exposto a vários tipos de luminosidade. Então, isso interrompe essa secreção da melatonina. Por isso que a gente fala que é importante reduzir o uso de luzes antes de dormir, porque não é imediato, né? Você apagou a luz, você já tem esse nível de melatonina suficiente para que você adormeça. Ele tem um tempo para ser produzido e para fazer o efeito, né? Então, por isso que é importante reduzir as luzes antes, né? Antes do período de dormir, bem antes. Porque se, por exemplo, você fica exposto a muita luminosidade até as 9 horas da noite, 10 horas da noite, por exemplo, você vai ter o pico de melatonina 3 horas depois. Então, isso já vai ser de madrugada. Então, isso vai acabar dificultando o seu sono. E isso vai reduzir o tempo total de sono que você tem. Isso interfere diretamente no ciclo biológico, porque ele bloqueia a secreção de melatonina. Como é que seria um sono normal, né? O sono ele se inicia a partir do momento em que você fecha os olhos e começa a ocorrer a lentificação no padrão das atividades elétricas cerebrais. Esse intervalo, ele é chamado aí de latência do sono. E aí depende do indivíduo, mas geralmente leva aí cerca de 10 a 30 minutos. Que é aquele momento ali que algumas pessoas chamam de alfa, né? Que o cérebro fica com ondas mais lentas aí no padrão de atividade elétrica do sono. Só um parênteses, muita gente nessa fase aqui já sonhou que está caindo nesse momento. E muita gente tem esse sonho de que está caindo, aí desperta meio assustado. Acho que isso é muito comum. Não temos uma resposta ainda definitiva sobre isso, tem vários estudos, mas nenhum fala exatamente o que isso significa, mas o que a gente sabe é que muita gente tem esse tipo de sonho nessa fase. E aí o sono normal, ele é um processo ativo
no qual ele é observado um padrão cíclico de atividade cerebral que se repete a cada 90 a 120 minutos. E tem duas grandes fases que se alternam durante a noite, né? Que é o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é aquele momento do sono. Se você observar, a pessoa, o olho dela está se movimentando bem rapidamente. Então, essa é a fase REM. A fase do sono mais profundo e mais reparador. Então, é nesse momento que são ali reparadas as memórias, enfim, aquilo que a Bruna falou anteriormente. E tem a fase não REM, né? Que é a fase que você está dormindo, enfim, mas que você não está tendo esse movimento rápido dos olhos. Então, após 8 horas de sono, por exemplo, um indivíduo ele experimenta cerca de 5 a 6 ciclos de sono, desse ciclo do sono aí que varia. Então, após o início do sono, a atividade cerebral ela vai se lentificando. E aí a transição entre a vigília e o sono, ele ocorre no estágio da fase não REM, e à medida que ocorre a lentificação das ondas cerebrais, elas vão ficando mais lentas, o sono vai se aprofundando até atingir essa fase REM. E aí isso vai sendo intercalado aí ao longo da fase de sono. O sono profundo, ele se caracteriza por uma baixa atividade cerebral, a redução do metabolismo corporal, da pressão arterial, relaxamento motor e a liberação do GH, né, que é o hormônio do crescimento. E isso é muito restaurador para o nosso organismo. Então, após esse sono de ondas lentas, costuma iniciar, então, a fase REM, que, como eu já expliquei, é um movimento rápido dos olhos. Então, essa é uma fase que é caracterizada por a musculatura corporal, ela está mais parada, né, em atonia, e uma intensa atividade do cérebro. Então, as pessoas costumam dizer que nessa fase é a fase dos sonhos, é a fase que você costuma estar sonhando. E é nessa fase que consolida a memória a curto prazo, o aprendizado. E aí uma curiosidade é que a ingestão de bebida alcoólica e alguns medicamentos, né, como benzodiazepínicos, antidepressivos, por exemplo, os tricíclicos, enfim, não vamos entrar muito nisso, eles podem inibir o sono REM e diminuir a qualidade do sono. O tempo de sono, ele varia a cada indivíduo, e isso é alterado ao longo da vida, né? Isso é um pouco, né, fácil de perceber em recém-nascidos, que tem aí um sono muito longo, dorme aí entre 16 a 18 horas por dia, e isso vai sendo alterado ao longo dos meses. Então, uma criança que está na fase pré-escolar, por exemplo, ela requer aí de 10 a 12 horas de sono, um adolescente já vai para 9 horas de sono mais ou menos, um adulto de 7 a 8 horas, e aí conforme a pessoa vai envelhecendo, essa quantidade de sono vai diminuindo, porque a produção de melatonina também vai diminuindo. Então, é muito comum que pessoas mais velhas tenham um sono um pouco menor, durmam menos tempo, e um dos fatores é essa produção da melatonina ser menor. Isso também regula aí as pessoas que têm, por exemplo, algumas pessoas funcionam melhor durante a manhã, outras durante a tarde, enfim, isso depende muito aí de fatores biológicos da pessoa. E aí, a gente falou bastante aí sobre o sono, eu vi que tem algumas perguntas no chat, a gente já responde, tá? Mas para quem dorme mal, isso pode afetar bastante, né, Bruna? Quais são os danos aí que pode causar? Além dos prejuízos na qualidade de vida, os distúrbios do sono eles também comprometem, inclusive, a segurança pública, porque aumentam o número de acidentes industriais e de tráfego. Tem estimativas aí que falam que o índice de acidentes e mortes causado por sonolência, causados por cansaço, varia de 2 a 41%. Isso é muita coisa, e existe um alto custo em termos financeiros e do bem mais valioso que é a própria vida das pessoas. Os distúrbios do sono, eles têm esse dano que seria o maior, e depois a gente tem as consequências dos distúrbios do sono, que se desdobram aí por 3 níveis que a gente vai falar agora. Então, as consequências ruins desses transtornos de sono num primeiro nível são aquelas variáveis biológicas que vão trazer consequências imediatas para o organismo e vai incluir alterações fisiológicas, como cansaço, fadiga, falha de memória. As pessoas, quando não dormem bem, parece que não conseguem se lembrar de muita coisa, né? Precisa ficar toda hora confirmando ou consultando algum mecanismo. É por conta da privação de sono.
Existe também a questão da dificuldade de atenção, dificuldade de concentração. A pessoa parece que fica meio aérea, meio lenta e fica hipersensível para som, para luz. Pode ter taquicardia, que é a aceleração do movimento cardíaco, e alteração de humor. Muita gente, quando não dorme bem, no outro dia já acorda irritado, mal-humorado. Então, esse seria o primeiro nível dessas consequências. No segundo nível, estão aquelas variáveis funcionais. Então, vai ter implicação na atividade cotidiana. Inclui o aumento de absenteísmo no trabalho, aumenta o risco de acidentes para quem vai trabalhar de carro, para quem trabalha dirigindo, aumenta o risco de acidente se a pessoa trabalha em alguma máquina, né? Pode ali se acidentar em algum momento. Tem também problemas de relacionamento por conta da própria irritação, por conta do mau humor, acaba ficando um pouco reativo. E também foi falado, né, no início, que é o cochilo. Cochilo no momento que você não poderia cochilar. Esses são o segundo nível aí dessas consequências. E no terceiro nível, eles colocam que são aquelas variáveis mais distantes, mais extensivas. Aquela variável que vai surgir aí a longo prazo. Elas incluem a perda de emprego, porque se no segundo nível tem o absenteísmo, aqui no terceiro nível pode acontecer a perda de emprego. Se no segundo e primeiro nível tem os riscos de acidente e a pessoa de fato se acidentou, aqui no terceiro nível existem as sequelas desses acidentes. Se nos níveis anteriores tinha o problema de relacionamento, é aqui a longo prazo, no terceiro nível, que vai haver o rompimento de relações e vai surgir também o agravamento de problemas de saúde. E saúde aqui é compreendido como cognitivo, mental e físico. Esses são os vários danos de que pode proporcionar uma má qualidade de sono. Então, aqui a gente está vendo ao longo, né, que dormir proporciona uma maior qualidade de vida. Mas, Jaque, como dormir melhor? Como que a gente pode fazer esse movimento? E aí a gente vai falar, então, o que que é a higiene do sono. A higiene do sono é um termo que é bastante utilizado aí na área médica, na área psicológica, e ele se refere principalmente às diversas práticas e hábitos que ajudam a melhorar a qualidade do sono, assim como pode colaborar para o adormecimento. Então, assim, a gente vai dar aqui algumas dicas, né, de como ter uma boa noite de sono. Então, higiene do sono significa você criar como se fosse um ritual para você dormir. Quando a gente fala em higiene, a gente está falando de cuidado, né? Então, higiene do corpo, a gente está falando de cuidar do corpo, enfim, higiene no ambiente, você está falando de cuidar daquele ambiente. Então, higiene do sono é você cuidar do seu momento de sono, de adormecimento. Então, a primeira coisa é importante você ter uma rotina de horários de sono. Então, é importante você ter essa regularidade da hora de ir dormir, da hora de acordar. Isso vai mostrar para o seu organismo que, assim, você vai criando esse hábito e vai mostrando para ele, olha, tal hora é hora de já ir dormir, para a cama, igual a gente faz com criança, né? Você cria a rotina do sono. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo um pouco disso, vai incluindo um monte de outras coisas, vai deixando o sono para a hora que der, né? Porque sono faz parte, então, né? Ou não, né? Tem gente que acha que é perda de tempo dormir, a gente já mostrou que não. Então, é importante a gente criar essa rotina aí de horários para o sono. Uma das coisas que é bem importante nessa rotina também é evitar o consumo de bebidas estimulantes, né? Por exemplo, bebidas como café. Então, a partir de um determinado horário, se você tem dificuldade para dormir, eu, por exemplo, se eu tomar café 2 horas da tarde, eu não durmo à noite. Então, é importante a gente regular isso, o uso de estimulantes, como café, chá mate, chá verde, esses chás que têm cafeína, refrigerante, principalmente refrigerantes à base de cola, porque eles são muito estimulantes. E além dos energéticos, enfim, e inclusive bebidas alcoólicas. Porque muita gente fala assim, eu vou tomar uma bebida alcoólica porque isso vai me ajudar a dormir. E muita gente sente sono, sim, quando bebe. Só que depois o sono acaba ficando comprometido, porque ele vai aumentando essa frequência de despertares durante a noite, e isso piora a qualidade do sono em geral. Então, assim, não é recomendado você tomar bebida alcoólica, porque isso realmente prejudica o sono.
Uma outra coisa que é interessante a gente observar é que muita gente vai para a cama antes de ter sono, com insônia às vezes, e fica lá rolando na cama e não consegue dormir. Quando a gente fala de criar esse hábito de dormir, isso pode acarretar em você estar mudando a sua rotina de sono. Mas isso não significa que você precisa ficar na cama sem estar com sono. É importante ir dormir na hora que você está com sono. Então, se você, isso acontece muito da pessoa ir dormir, ela não consegue dormir, começa a pensar em preocupações do outro dia, e aí ela fica lá rolando na cama e não consegue. Então, assim, o que é indicado nesse caso? Que você se levante, vá fazer alguma atividade que não esteja relacionada com telas, com luzes, enfim, né? Você pode, tipo, acender um abajur e fazer uma leitura, ou se a sua preocupação, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante aí. Se você vai para a cama e fica preocupado com as atividades do outro dia, então se levante e faça uma lista daquilo que está na sua cabeça. Então, assim, o nosso cérebro ele trabalha com símbolos. Se você fazendo uma lista e colocando ali tudo o que você está preocupado ou coisas que você vai precisar fazer no outro dia, isso pode ajudar você a ficar mais tranquilo em relação a isso. Porque é como se você dissesse para o seu cérebro, bom, ó, já está tudo aqui, eu já sei o que eu vou fazer amanhã, então não precisa ficar me alertando sobre isso, agora eu posso dormir. Então isso pode auxiliar bastante. Então, espera você sentir esse alerta de sono para você ir para a cama. Então, se depois de você estar na cama após uns 20 minutos deitado, mais ou menos, você não conseguir dormir, então saia da cama, vá para a sala, lê um livro, se ocupa de alguma coisa aí que vai fazer você se sentir sonolento o suficiente para você ir dormir. Outra coisa interessante é você criar um ambiente no seu quarto que vai ajudar você a ter sono. Então, a gente indicava, principalmente aí na pandemia, que não trabalhasse no quarto, porque o quarto é um lugar ali que é para mostrar para você que é hora de dormir. Então, se você faz todas as suas atividades no seu quarto, é como se o seu cérebro estivesse sendo alertado de que ali não é um lugar só para dormir. Você pode trabalhar, você pode assistir, você pode fazer qualquer coisa ali. E isso acaba sendo prejudicial para o sono também. Esse ambiente aí para o sono é importante, como a gente falou aí da melatonina, que ela é ativada pelo escuro. Então, é importante que o quarto ele seja um ambiente totalmente escuro. Qualquer luminosidade pode interferir. Até aquela luzinha da TV que fica ali, né? Aquela luzinha Stand-by. pequenininha lá que parece que não faz nada. Ela pode ativar a sua glândula e te mostrar que tem uma luminosidade que interfere na produção de melatonina. Uma outra coisa importante, como a gente já tinha falado, é reduzir a exposição à luz antes do horário de dormir. A luminosidade ela interfere bastante nesse processo, tanto para você adormecer quanto para você despertar. Então é indicado que você reduza o uso de computador, de TV e tudo isso, principalmente aí por volta de 2 horas, 1 hora antes de se deitar. Esse ritual do sono tem algumas coisas aí que são interessantes a gente observar, né? Por exemplo, a temperatura do ambiente ser alguns, tipo, 4 ou 5 graus abaixo da temperatura do ambiente, porque isso facilita o relaxamento e induz ao sono. Tem aí algumas questões aí que são históricas em relação a isso, né? Mas hoje em dia muitas pessoas aí podem usar o ar-condicionado para fazer isso, mas quem não tem, existe uma outra alternativa, né? Tomar um banho morno, quente aí, por volta de 1 hora, 1 hora e meia antes de se deitar, porque isso vai ajudar a regular a temperatura do corpo, ela vai ficar um pouco mais baixa que a temperatura do ambiente, e isso pode facilitar a indução do sono. Uma outra coisa que pode ajudar são técnicas de relaxamento, manter um ritual aí da hora de dormir, fazer técnicas de respiração, ouvir uma música calma, tem algumas meditações guiadas que auxiliam no sono, uma coisa que a gente chama de ruído branco, né, que é chamado de ruído branco, que é aquele, por exemplo, sons de ventilador, de chuva, de ventania, são sons estáveis que ajudam também a induzir o sono. Outras coisas aí que podem auxiliar nisso, não ficar o tempo todo monitorando o relógio, né? Porque quando a gente não consegue dormir, a gente fica toda hora olhando, putz, agora
Não consigo São pensar. horas. Aí, quando é 5 horas da manhã, você dorme e não consegue acordar, né? Então, assim, ficar checando a hora o tempo todo, isso pode influenciar negativamente também na sua tentativa de adormecer, porque aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, então eu não consigo dormir, né? Tem até um caso que a gente chama na psicologia, né? Tipo, não pense num urso branco. O que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Um urso branco. Então, é a mesma coisa, tipo, eu não consigo dormir. O que vai ficar na sua cabeça, né? Que você não consegue dormir, isso vai causando ansiedade, vai te deixando ainda mais irritado e você não consegue dormir mesmo. Reduzir o consumo de alimentos pesados à noite, então comer alimentos gordurosos, pesados antes de se deitar, isso pode ser indigesto, ocasiona insônia. Então tenta jantar algumas horas antes de dormir, dê preferência para alimentos leves. Ficar sem se alimentar antes de dormir também pode ser prejudicial para o sono, porque quem aí nunca, né, dormiu sem comer e depois acorda de madrugada com fome ou com uma dificuldade maior para retomar o sono, né? Então é interessante isso de criar uma rotina antes de dormir. Então, ler um livro, não assistir programas de TV que façam com que você fique mais agitado, tipo filmes de ação, de terror, noticiários ou qualquer coisa nesse sentido que vai fazer você ficar mais agitado. E evitar, assim, a prática de atividade física, ela é muito indicada para ajudar no sono. Porém, o horário de fazer essa atividade física também é muito importante, porque se você fizer a prática de atividade física intensa poucas horas antes de dormir, isso pode alterar o seu sono, pode atrapalhar o processo de adormecimento, porque você vai estar mais acelerado, mais agitado. Então, é importante, sim, ter atividades físicas, isso é muito indicado, vai ajudar bastante no processo do sono, mas é importante que seja pelo menos 3 horas antes do horário de você se deitar. Então, é interessante aí que seja ou no horário da manhã, ou no período da tarde, enfim, no comecinho da noite, mas nunca muito próximo do horário de dormir. A gente falou aí do tempo de dormir, das 8 horas, enfim, cada um tem o seu tempo, mas tente dormir no mínimo 7 horas. É importante que você tenha um costume de dormir aí algumas horas contínuas e que sejam horas que sejam reparadoras para você. E a luz natural, ela é um aliado para o seu relógio biológico, né? Vai ajudar aí a luz da manhã, ajudar no despertar tranquilo, fazer pequenas pausas no trabalho durante o dia para se expor à luz do sol, do dia. Isso vai ajudar também a regular aí a produção de melatonina. Então a gente vê nisso tudo aí que eu falei que a higiene do sono é bem importante, né, Bruna? O sono ele é um processo fisiológico do ser humano que serve para recuperar o desgaste das atividades diárias e por isso que adotar essas medidas é bom para a gente ter uma melhor qualidade de sono. Pode trazer vários benefícios, como por exemplo o melhor rendimento no trabalho, o melhor rendimento na escola, nos estudos, né, faculdade, enfim, e melhora também das relações sociais. Então, o sono, junto com alimentação saudável, prática de atividade física, né, o sono aliado a essas boas práticas, esses bons hábitos, ele evita várias coisas, né? Previne transtornos, doenças mentais, emocionais, previne doenças cardiovasculares, além de garantir o bom metabolismo e a capacidade intelectual também. Então, a gente quis trazer aqui que o sono ele não é uma mera perda de tempo, que ele é muito complexo e importante. E agora, nesses minutinhos finais, acho que a gente poderia responder as perguntas, né, Jaque? Bastante coisa aqui no chat, algumas perguntas a gente Sim. já respondeu, então quem perguntou aí está satisfeito com a resposta, tem mais alguma dúvida? Tem muita coisa falando das 8 horas do sono, os hábitos alimentares inadequados, né? A gente falou sobre isso. Essa questão de acordar involuntariamente de madrugada, isso é uma alteração do sono. É importante, a gente não falou muito sobre isso, mas assim, tem exames relacionados ao padrão de sono, então é interessante procurar um auxílio médico aí para entender o que está acontecendo com o seu sono. Falamos aí do horário, início e o fim do sono, que é importante encontrar o seu tempo, mas é legal você ter um horário que você se propõe aí deitar mais cedo, não um pouco, enfim. Lentes de filtro azul nos óculos, funções de redução de luz azul nos aparelhos eletrônicos ajudam. Então, ajudam,
Mas, né, Bruna, não é assim É o mais totalmente. indicado. O que realmente Exato. ajuda é reduzir o uso antes de dormir. Eles ajudam sim, mas não totalmente. Não é capaz de bloquear totalmente da produção de Eles não melatonina. inibem, né? Isso. Essa cochilada de 15 a 20 minutos depois do almoço, se realmente for 15 ou 20 minutos, sim, ela pode ser benéfica. Ela não pode passar muito disso. Ela não pode, por exemplo, você ter um sono muito longo depois desse período. Tem várias teorias que falam que sim, que é muito benéfico, desde que seja só a siesta, que fala nesse pequeno período aí, dessa cochiladinha depois do almoço. Exato. Quantas dicas importantes, né, pessoal? Acho que todo mundo já teve algum problema com sono ou conhece alguém próximo que enfrenta isso. Quem estiver ouvindo, inclusive, pode compartilhar esse conteúdo com essas pessoas. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, como que essa pessoa pode fazer? Sim, Cíntia, pode me procurar no ambulatório médico da sua localidade, me chamar no Teams ou me enviar um e-mail. O meu e-mail é jaqueline.d_lima.ext@siemens.com. Aguardo vocês aí para esclarecer as dúvidas e ouvir as sugestões. Muito obrigada, meninas, então, e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Até mais. E fica aqui, então, nossos agradecimentos pela presença de todos.